Boa tarde, amigos. Como vocês estão? Pois é, faz tempo que eu tô querendo compartilhar algo aqui com vocês e eu senti de fazer isso hoje. Confesso que nos últimos anos eu tenho aprendido muito sobre paternidade, o que é paternidade, o que é ver Deus como pai e tenho aprendido muito de uns anos pra cá. Umas 2 semanas atrás, a pastora Juliana pediu para mim dar uma aula na escola Quírios de nossa igreja e o tema era exatamente esse: paternidade. E vamos nós estudar mais um pouquinho, né? O que é paternidade. Confesso que quando cheguei em Romanos, no capítulo 8, versículo 15, onde fala que nós fomos adotados, me soou assim um pouco estranho, sabe? Porque para nossa cultura, a adoção não é algo muito legal, né? Para nossa cultura que a adoção é algo meio assim esquisito, né? Tem pessoas que têm vergonha de dizer que foi adotado, ou às vezes as crianças, adolescentes, a gente brinca com os nossos irmãos falando: "Ah, você não é filho, você foi adotado, o pai e a mãe te achou na lata de lixo", enfim. E então isso para mim soou um pouco pesado. E fui estudar um pouquinho mais sobre por que Paulo, né, falou sobre adoção, que nós somos filhos adotivos. E no estudo que eu fiz, foi dizendo que na nossa cultura realmente é estranho, mas para os romanos não era. Lá eles, né, não sei se eles ainda comemoram isso, acredito que não, mas quando uma mãe, né, um casal tinha um bebê, um filho, e no caso dos meninos, depois de 9 dias, depois que o umbigo caía, que era quando o bebê deixava de ser um com a mãe, eles realizavam uma cerimônia chamada de ilústricos, uma coisa assim, né, que está na língua deles. Depois eu coloco aqui direitinho para vocês. E era feita essa cerimônia, né, para o pai, a comunidade, os amigos conhecerem a criança. Então, até o 9º dia, até essa data, depois que o umbigo caísse, o pai, a família não conhecia o bebê. Somente a mãe, ali, as amigas, as parteiras que participavam deste momento. Então, neste dia, nessa cerimônia, o dia ilústricos, vinha toda a comunidade para perto da família, né? Ali perto da tenda, os amigos. E o pai também esperava no lado de fora da tenda. Então, essa mãe, ela saía da tenda com a criança no colo e colocava no meio do terreno, né? Onde as pessoas ficavam ao redor. E aquele pai, o pai biológico, ele se aproximava daquela criança, olhava aquele bebê. Se ele olhasse para aquele bebê e achava assim, um pouquinho feinho, magrelinho, acho que ele é meio cabeçudinho, tem perna fina, muito magrinho, não vai dar coisa boa. Aquele pai poderia simplesmente dar as costas e sair, rejeitando aquele filho biológico dele. Daí, o que acontecia? Ficava em aberto para alguém da família ou da comunidade para poder adotar aquela criança. Então, alguém aparecia, olhava aquele bebê e disse: não, ele pode ser tudo isso sim, mas eu escolho, eu recebo e eu darei o meu nome para ele. Então, aquela pessoa, aquele homem, ele pegava aquele bebê e ali levantava e apresentava, dando um nome para aquela criança, o sobrenome, e aquela criança, a partir daquele dia, teria direito a toda a herança dele, ao sobrenome dele, e assim passava a ser como filho legítimo. Quando eu estudei isso, eu fiquei assim, meu Deus, como isso é lindo, né? E foi exatamente isso que Deus fez. Fomos rejeitados, abandonados, o pecado nos separou, mas Deus, Ele nos escolheu amar e não tem direito à volta. Ele nos deu a herança dele. Hoje somos co-herdeiros com Cristo, né? Enfim. Mas por que eu estou compartilhando isso com vocês? Primeiro, porque Deus falou muito comigo a esse respeito. Na nossa cultura, a adoção não é algo legal. Na nossa cultura, a adoção é algo até estranho, dificultoso.
Mas assim como na cultura dos romanos e em outras culturas, a adoção é algo extraordinário. O pai biológico, a mãe biológica, muitas das vezes fala para o seu filho assim: você nasceu por acidente, não era para você ter nascido, não era para você existir, não era para você estar aqui, você é um acidente, um incidente. E com isso acaba rejeitando aquela criança. Mas quando alguém decide adotar uma criança, ela está escolhendo amar, dar a ela nome, sobrenome, sua herança, todo o direito, mas também responsabilidade, né, que é daquela família. E sei que aqui no Brasil é bem burocrático, como a Yane está falando aí, complicado. E eu fiz um levantamento, como que é a questão da adoção. Quantas crianças teriam para adoção, né? De 0 a 5 anos tem uma média aí de 5 mil crianças, para mais de, se não me engano, 30 mil pessoas para adoção. E acima de 5 anos de idade até 12 tem um número alto, de 12 a 15 o número mais alto ainda, mas ninguém quer adotar. E eu fico vendo às vezes muitos casais na igreja, amigos, com muita dificuldade em gerar filhos e fica aí tanto tempo, né? Pedindo ao Senhor que realize esse milagre, né? Que possa gerar. Isso é válido, né? Nosso Deus é um Deus de milagres, sim, e Ele pode fazer a mulher estéril ser mãe de filhos. Mas será que, como igreja, como cidadã, como filha de Deus, não posso também pensar nos órfãos? Inclusive penso até que a Bíblia manda, né? Cuidarmos dos órfãos e das viúvas. E como nós, a igreja brasileira, temos feito com os órfãos, né? E conversando ontem sobre isso com o pastor Silas, com a Evelyn, com o Fábio, estávamos pensando nessa questão e vendo assim, que quando alguém decide adotar uma criança, ela está ali sendo a referência de Deus para essa criança, um resgatador. Pois foi isso que Deus fez com a gente, né? Ele nos resgatou, Ele nos escolheu amar. Então assim, eu estou passando aqui só para te dizer, tira Deus da caixinha. Olhe para as possibilidades que Ele te dá de gerar filhos e que necessariamente não precisa ser do seu ventre. Pode ser filhos espirituais e também podem ser filhos órfãos de crianças que foram abandonadas e rejeitadas pelos seus pais biológicos. É burocrático, sim. É difícil, sim. Mas quando Deus está no negócio, as coisas acontecem e se movem. Viu? Nosso Deus é um Deus de milagres, mas você também pode, de repente, escolher amar uma criança. E talvez seja até isso que o Senhor tem para você e deseja para você. Tá bom? Você e eu somos filhos adotivos. Deus nos escolheu amar e nos deu a herança que era do seu único filho. Hoje temos direito ao que é de Jesus, porque Ele morreu na cruz. E por causa disso, Deus pôde nos adotar. Tá bom? Fiquem com Deus, boa tarde, pensem nisso. Pesquisem o assunto. Vê como que é essa questão da adoção no Brasil. Deixa Deus te usar. Um abraço. Agora eu tenho que sair daqui que eu não sei, tá bom, povo? Sempre eu fico nessa questão que eu não consigo sair.